primeiro lugar, gostaria de desejar a todos um excelente dia, uma excelente sexta-feira, que vocês tenham os melhores trades possíveis no dia de hoje e sempre. É um grande prazer estar aqui, como já mencionei agora há pouco. Gostaria que os senhores me passassem como encontra-se o áudio e o vídeo, para que então possamos estar dando prosseguimento às nossas conversas. Então, como é que está o áudio, como é que está o vídeo, pessoal? Preciso de um retorno e um feedback de vocês. Se estiver tudo bem com o áudio e com o vídeo, poderemos então começar. Vamos olhar aqui, ver se já tem um retorno de vocês do áudio e do vídeo. Áudio e vídeo ok, muito obrigado, Luciano. Muito bem, nós podemos observar aqui rapidamente o índice futuro abrindo num gap de baixa. Deixa eu colocar o índice futuro aqui primeiro antes do dólar. Esse aqui é o dólar. Deixa eu colocar aqui. Indifut. O índice futuro, então, que vinha em topos e fundos, assim, na verdade, dentro de um gráfico diário, ele vinha subindo dentro de uma forte movimentação de altista, bateu na média móvel de 20 no dia de ontem, sentiu a resistência, ficou mais fraco no dia de hoje e aparentemente, então, está programando uma sexta-feira corretiva. Até o momento é isso que está se desenhando. Se a gente observar que ele abriu em um gap de baixa, vejam que a média móvel mais longa, a média móvel de 20 dias, é equivalente à média móvel de 144 períodos num gráfico de 60 minutos. Elas são muito similares, muito parecidas. Na verdade, é um truque que eu utilizo. Eu coloco a média móvel mais longa, de 144 períodos, para saber exatamente onde é que estaria a média móvel de 20 num período, num time frame maior. Então, a média móvel de 144 no 60 é equivalente, graficamente falando, à média móvel de 20 dias, que exatamente a gente está batendo agora no gráfico de 60 minutos. Então, observe que a gente está fazendo essa movimentação. Essa movimentação aqui, ela em si, tá? Ela poderia ser interpretada até mesmo como um pequeno topo duplo, ou mesmo um pivô de baixo. A perda da mínima, então, de 47.690 pontos, deve abrir um espaço corretivo para o índice futuro. Talvez isso produza uma correção até a média móvel de 20 do gráfico de 60 minutos. Tá? E aí seria, inclusive, o topo anterior. Se nós formos fazer uma contagem heliotista aqui, poderíamos dizer que isso aqui é uma onda 1, uma onda 2 e aqui eventualmente uma onda 3. Tá? Então, haveria essa possibilidade. Quando a gente está no diário, é muito importante comentar, pessoal, que no diário nós mudamos a tendência. Hein? Como é que é? O que tu falou, Alexandre? A gente mudou de tendência? Sim. No diário, pela técnica do Tree Line Bar, que é uma técnica desenvolvida por um trader americano chamado Joseph Stowell, e que é uma forma mais rápida de identificação de mudanças de tendência do que o pivô de alta. Tá? Então, pela técnica do Tree Line Bar, nós já estamos dentro de uma tendência de alta no gráfico diário do índice futuro e do Ibovespa. Quem quiser saber um pouquinho mais de informações sobre isso, pode, inclusive, entrar ali no site, tem um artigo sobre isso feito por mim há mais tempo, e depois o Vlad deu uma certa repaginada no artigo, e está ali explicando exatamente como é que funciona o Tree Line Bar para a identificação de mudança de tendência. Tá? Mas basicamente falando, no momento que a gente conseguiu fechar acima dessa linha aqui, que é 47.580 pontos, que era a Tree Line Bar, nós conseguimos mudar a tendência para uma tendência de alta. Ok. Voltando a isso então, também poderíamos considerar aqui, um Mark Crisp. Fecha. Se bem que aqui fechou mais baixo, então não daria para dizer que é um Mark Crisp, não. Nem Mark Crisp é. Nos 60 minutos, a gente já teve o pivô de alta, seria esse aqui. E nos 60 estaremos em topos e fundos ascendentes, agora perdendo a mínima de ontem, acionando o momento corretivo de mercado. Tá? Então, efetivamente falando, a sinalização que está sendo dada no momento é uma sinalização realmente de perda de fundo prévio. O GAN, naquele modelo de GAN Swings que eu apresentei no treinamento há algum tempo atrás, ele estaria procedendo aqui uma primeira venda, pelo modelo dele. Então, esse momento aqui para o GAN seria um ponto de venda. Agora, o stop dessa operação vendida fica imediatamente acima dessa máxima. E o alvo dessa operação vendida do GAN, basicamente, é essa amplitude para baixo. Então, o alvo dele está em 46.730 pontos
esse é o alvo operacional dessa venda pelo modelo GAN. Tá? Que é o GAN, na verdade, operava muito pivôs. Tá? Muito. Essa então seria a operação dele especificamente. O detalhe, a única modificação que ele faz é que depois que ele tem 2 candles a favor do trade dele, ele vai descendo o stop, esse stop aqui, pela máxima dos últimos 2 candles até bater no alvo. É a única coisa diferente que ele faz na condução do trade que ele produz. Na verdade, assim, pessoal, se você me perguntar assim, Alexandre, qual é o grande truque para ser um bom trader? Não é identificar um bom ponto de compra, não. Nem tão pouco identificar um bom ponto de venda, também não. O truque para ser um bom trader é saber conduzir a operação. Se tu souber conduzir a operação de forma adequada, mesmo que tu entre num ponto ruim, conduzindo da maneira certa, tu vai sair rápido. Ao mesmo tempo que, às vezes, se tu faz uma excelente entrada, mas tu não sabe conduzir a operação, tu pode perder dinheiro. Então, pessoal, se vocês querem estudar efetivamente o mercado e entender o mercado e serem bons traders, a principal preocupação de vocês é procurar identificar qual é a maneira mais interessante para conduzir as operações. Ok? Bom, vamos voltar aqui e ver onde é que estão os suportes do dia para o índice futuro. Nós estamos exatamente em cima de um suporte do dia que está em 47.720 pontos. Ponto de pivô do dia. Depois nós temos um outro aqui em 47.440. Próximo suporte, 47.050 pontos. Resistência, já batemos na primeira resistência do dia em 48.045 pontos. Próxima resistência do dia em 48.797 pontos. Se nós conseguirmos romper, aí nós iríamos para 49.240 pontos. Tá? Muito bem. Dito isso então, nós podemos observar então o índice futuro em cima desse suporte, querendo perdê-lo. Em relação ao dólar futuro, por sua vez, o dólar futuro, deixa eu colocar aqui o gráfico mais limpo do dólar, ele vem numa tendência de alta do gráfico diário, a gente observa essa tendência de alta, são topos e fundos ascendentes, conseguiu romper o topo prévio, fez uma barra de força importante, que é essa daqui, depois ela faz uma barra de 1, 2, 3 recuos, não perdeu a mínima da barra de força, está em tendência de alta, está em topos e fundos ascendentes, bateu na média móvel de 9 como suporte agora há pouco, sentiu o suporte, entrou pressão de compra, também era a mínima de ontem e gerou uma entrada agora há pouco. Se a gente for olhar e considerar isso aqui como topo anterior rompido, né, e esse recuo aqui, e esse movimento aqui, nós estaremos entendendo que o dólar futuro agora está tentando retomar uma perna de alta, e essa retomada de perna de alta teria como alvo, no mínimo, o reteste de 3.661. Muito bem. Então, um trader aqui, observando essa situação, vendo que nós estamos numa tendência de alta no gráfico diário, vendo que a gente está numa tendência de alta no gráfico semanal, que a gente está, inclusive, numa tendência de alta nos 60 minutos, e a gente fez um recuo, uma perna de baixa, e depois de terminado essa perna de baixa, a gente reinicia a perna de alta com um upbar, ou um Dunningham de alta, se vocês quiserem chamar assim, e está aqui esse Dunningham de alta, então automaticamente um trader espera o seguinte, bom, se eu comprar aqui em 3.566 com 71, colocando meu stop abaixo de 3.542, eu estou aqui com uma operação que tem praticamente 24 centavos, 24 pontos de stop, mas o meu alvo efetivo é o topo anterior. Se o meu alvo efetivo é o topo anterior em 3.643, eu tenho aqui um alvo de praticamente 100 pontos. Se a gente colocar aqui, nosso alvo é 77 pontos para um stop de 29 pontos. Está feito o trade, vamos lá, vamos embora. A relação risco-benefício vale a pena. E então o trader coloca isso na sua composição e percebe o seguinte, bom, se eu acertar 50% dos meus trades usando essa técnica, compra de um suporte com stop curto e com alvo longo, eu vou ter lucro nas minhas operações daqui para frente. Essa é a forma de fazer trades principal e a forma mais rentável. Manter sempre um stop curto e um alvo longo. Façam esse favor para vocês mesmos. Stops curtos, alvos longos, payoffs altos. Essa é a melhor estratégia. Mesmo que com isso tenha níveis de acerto baixos. Ok? Então o dólar futuro está num ponto, no mínimo, interessante para se procurar por algum trade eventual na ponta compradora. Muito bem. Olhando aqui o boi. O BGI FUT. Cara,
assim, meu Deus do céu, que trades deliciosos que foram feitos no boi e no café nos últimos dias. Bom, o café, eu literalmente gritei para vocês várias e várias vezes. Fizemos uma belíssima entrada aqui. Depois fizemos mais uma compra aqui. Fechamos posições aqui e aqui. E agora eu estou pensando em comprar de novo o café, mas não no CCM15. Eu estou indo para o CCMX15. Tá? Eu já vendi as posições que eu estava no café. Tá? E agora eu estou indo para o CCMX15, migrando para o CCMX15. Por quê? Porque o café está numa tendência de alta. Na minha opinião, o alvo dele é muito mais longo. Eu já mencionei para vocês que o alvo que eu tenho para o café está aqui, está em R$40, tá? no permanente. Esse é meu alvo principal. Tá? Então a gente está em tendência de alta no semanal, em tendência de alta no diário, em tendência de alta nos 60 minutos. Apresentamos um recuo. Isso tudo me possibilita realmente estar procurando para o ponto de entrada. Só que agora eu já estou indo para o CCMX15. Veja que a gente rompeu aqui um pivô de alta nos 60 minutos no CCM FUT. Perdão, aqui não é café, bobeada. Estou falando de café e na verdade é milho. Ainda bem que o Philips me lembrou aqui. É que eu estou com o café na cabeça e estou falando do milho. Então assim, o milho ofereceu essas belas entradas. Tá? O CCM FUT, então, agora está fazendo um pivô de alta nos 60 minutos. O Tony também está dizendo, você quer dizer milho? Eu quero dizer milho, pessoal, desculpe, milho. CCM FUT gerando isso para nós, tá? Eu já estou indo para o CCMX15, para o milho 15, o milho dezembro, tá? Esse pivô aqui já me oferece uma possibilidade de tomada de posição, tá? E isso automaticamente me atrai bastante, eu diria. Tá? Estamos observando a movimentação favorável em todos os time frames. Essa movimentação que está acontecendo agora possibilita uma tomada de posição. Então, eu estou bastante interessado neste ativo. Já o BGI FUT, o boi gordo futuro, agora sim boi gordo, está dentro de um canal de alta no gráfico diário, dentro de uma tendência de alta no gráfico semanal. Não, a tendência não é de alta no semanal, a tendência é de baixa no semanal, ela está dentro do movimento de repique no semanal, tá? Mas, novamente falando, formando um possível triângulo ascendente. Esse triângulo ascendente fica melhor observado nos 60 minutos. A gente está vendo ele aqui. Esse é o boi permanente. Tá? E a ruptura de 147 com 72 pode, então, libertar o boi para novos ciclos altistas. Neste mercado, eu estou no BGX15. Tá? BGX15, eu estou nesse aqui. E eu observo nele mais facilmente este triângulo ascendente. Ele foi iniciado por uma barra ampla, essa barra enorme que a gente vê aqui. Depois fizemos 3 dias de recuo, que não perdeu a mínima. Depois volta a subir. Depois faz mais 4 dias de recuo, que não perde a mínima. Depois volta a subir. Está faltando uma barra ampla, enorme, que produz o rompimento realmente deste triângulo ascendente. E aí, nesse caso, se acontecer esse rompimento, o alvo vai ser basicamente essa amplitude inteira para cima projetado. Em 151 será o alvo dessa movimentação esperada do BGX15. É lógico que neste caso específico eu colocaria um stop curto, como eu ensinei para vocês, stop sempre curto de alvos longos, 2 candles abaixo da mínima do candle que fez o rompimento. Nesse caso, 148,23 é a zona de stop dessa minha operação do boi gordo. Tá? Boi gordo. Diga isso passagem, muito interessante. Vamos olhar aqui, bom, visto o índice futuro, visto o dólar, e visto o milho, e visto o boi, nós podemos agora imediatamente começar a olhar outros ativos que estejam no interesse dos senhores. Eu acho que em um primeiro momento é importante a gente olhar os principais papéis da Bolsa, passando imediatamente pelo setor de bancos. Depois do setor de bancos a gente olha os outros e algum que vocês estejam precisando. Vamos olhar aqui o Itaú imediatamente. Itaú, num gráfico semanal, se aproximou de uma zona muito forte, mas assim, absurdamente forte de compra. Tá? Existe assim uma multidão de compradores trabalhando nessa região que está aqui. Aqui, que é esses topos anteriores aqui, essa região, esse fundo prévio. Tá? Então, nessa região especificamente falando aqui, tem uma tropa enorme de compradores.
essa tropa gigantesca de compradores, ela está se apresentando nessa região. E é onde nós estamos exatamente agora no gráfico semanal, o que fica muito potente, tanto pela linha de tendência de alta, quanto pela presença de topos anteriores rompidos nessa zona de preço. Isso, então, automaticamente faz o quê? Faz com que haja uma atenção maior para Itaú no gráfico semanal. Quando a gente entra no diário, a gente vê que o Itaú consegue fazer o mesmo modelo de trailing bar, rompendo para uma tendência de alta agora, consegue inclusive fechar acima da média móvel de 20 dias, produziu inclusive um gap, que é esse gap que está aqui. Esse gap, por enquanto, ele pode ser considerado como um gap de fuga. Fuga do que, Alexandre? Fuga da linha de tendência de baixa que nós tínhamos desenhado aqui. Ó. Se pegar uma linha unindo esses topos e esses fundos, esses topos aqui, agora dizendo, esse gap aqui é um gap de fuga enquanto não for fechado. Se nós rompermos a máxima de ontem, isso automaticamente dispara o quê? Dispara o pânico dos vendidos. Se nós rompermos 28,80, todo mundo que vendeu Itaú daqui para baixo vai fazer o quê? Vai correr para os morros, gritando: pelo amor de Deus, isso vai subir, não para mais subir, eu quero que caia, vai estar subindo, eu tenho que fechar minha venda. E aí, cara, Itaú vai rapidinho para a média móvel de 144 aqui, 31,10. Então nós temos que estar muito atentos ao rompimento de 28,80 como sendo um possível movimento de acionamento de stop dos vendidos. Ok? Nos 60 minutos, a gente vê uma possível onda 1, 2, 3, e aí teria movimento 4, também no rompimento daquele topo que a gente está vendo ali. Tá? Temos que estar atentos, então, a essa possibilidade em relação ao Itaú. O Bradesco está mais fraco que o Itaú. Tá? O Bradesco também entrou na zona de compra do gráfico semanal, sim, mas ele afundou mais. Tá? Então, o Bradesco não está tão potente quanto o Itaú, mas também está em cima da LTA, como mencionado. E tem algumas coisas que me chamam muito a atenção. Muito. Primeiro, observe esse tamanho de recuo aqui. 29%. Observe o tamanho desse recuo aqui. 27%. Observe o tamanho desse recuo aqui. 32%. 30%. O recuo médio do Bradesco nos últimos anos, no gráfico semanal, tem sido em torno de 29% a 30%. E quando ele chega em 30%, ele faz o seu fundo. Tá? E é exatamente neste momento que nós estamos agora. Exatamente nesse momento agora. Observem, daqui até aqui, 195 dias. Observem, daqui até aqui, 190 dias. Observem, daqui até aqui, 195 dias. Oh my God! Como dizem os americanos. Holy cow! Pô, então assim, a gente tem o recuo na mesma proporção de tempo, que foi daqui até aqui, aconteceu daqui até aqui, e que aconteceu daqui até aqui. E na mesma proporção de tamanho. Ou seja, a gente cai por 200 dias, 30%. Cai por 200 dias, 30%. Cai por 200 dias, 30%. E depois disso, o que o papel sobe? 56% em 375 dias. Depois ele sobe mais 60% em 215 dias. Então, assim, existe uma grande possibilidade de nós estarmos observando um fundo de prazo mais longo de Bradesco, e de Itaú, e de bancos. Eu não tenho palavras suficientes para expressar esta possibilidade para os senhores. Estejam muito atentos. Pode ser uma janela de oportunidade que aparece só a cada 200 ou 300 dias. Tá? Muito bem. Entrando aqui no diário, o que a gente está vendo? Não está tão forte quanto o Itaú, porque não conseguiu fechar acima da média móvel de 20. Tá? Ele já fez o trailing bar, já mudou a tendência, sim. Mas aqui eu ainda esperaria um pivô de alta para poder assumir uma posição mais agressiva em cima do Bradesco. Tá? Vamos ver as perguntas dos amigos. Vamos lá. Sobra.
Bom dia. Pode comentar, Eletropaulo? Obrigado. Pergunta da Inês. Bom dia, Inês, tudo bem? Vamos olhar aqui, Eletropaulo. Primeiro, sempre observamos o big picture, o quadro maior. Eletropaulo está dentro de uma tendência de alta no gráfico semanal. Sim, está. Topos e fundos ascendentes. Tá. Está fazendo um recuo até o topo prévio. Vai encontrar suporte na região de R$ 11,30. Essa é uma região de suporte importante, porque é um topo duplamente testado e rompido. Rompido com um candle enorme, que foi essa barra de aceleração aqui brutal. Tá? Estamos nos aproximando dessa região de suporte agora, neste momento. Tá? Quando a gente entra no gráfico diário, a gente observa que já cumprimos 5 movimentos. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? É uma contagem possível, factível. Se nós projetarmos isto para baixo, ainda não atingimos o que seria o alvo principal, que seria em 10,50. Muito bem. Não temos nenhum sinal de reversão no momento da tendência de baixa do gráfico diário da Eletropaulo. Não temos. Tá? Estamos em tendência de baixa no gráfico diário por enquanto. Como swing traders, eu teria inclusive uma possível operação de venda a ser realizada na perda da mínima de 11,47 pelo modelo do Oliver Vélez de barra única branca ignorada. Neste caso, o stop dessa operação de venda estaria acima de 12,10, tá? Então seria o stop em si. O alvo para uma realização parcial seria o risco projetado para baixo, então o alvo seria em 10,91. E o alvo final da operação seria esta perna de baixa inteira projetada para baixo. O alvo final da operação estaria daí em 9,85. Então, apesar de nós estarmos aproximando de um suporte semanal, nós temos aqui um possível trade na venda na ponta da venda como swing traders. Observe que aqui também teve uma barra única branca ignorada acionada. Tá? Então a perda de 11,47 acionaria uma possível operação vendido. Nós estamos vendo vários papéis em possíveis momentos de reversão de tendência de prazo mais longo. Então a gente tem que ser muito cauteloso nas operações de venda. Operando com capital pequeno, mesmo que os sinais estejam aparecendo, eu estou operando venda muito leve. Tá? Porque o mercado está sinalizando um fundo de prazo mais longo e eu não quero estar operando vendido pesado em cima de fundos de gráfico semanal mais longos. Tá? Isso é a pergunta da Cissa. Stobner, qual a sua opinião para vendas depois desses vários repiques de ações em tendência de baixa como siderúrgicas, bancos e grata? Então, vários desses papéis estão realmente repicando forte, como a própria siderurgia, como o próprio bancos. Aqueles papéis que permanecem dentro de tendência de baixa, eu acho que vale a pena utilizar esses sinais de venda. Mas eu vou utilizar eles com moderação, não com muita violência. Eu vou bater na venda com muita calma. Na siderurgia nacional, apesar desse repique forte, eu não tenho um sinal de venda seguro no momento. Eu não tenho um Dunning de baixa, que reinicia a tendência de baixa. Eu não tenho um sinal que eu possa estar vendendo, não tenho ponto contínuo ainda, com tranquilidade. Na Uzi Minas, também não. Não tenho um Dunning de baixa, não tenho um ponto contínuo. Não tenho, eu até poderia pensar aqui em fazer um modelo 9.2 aqui, vendendo a perda de 2,94. Mas um papel em centavos como os em Minas, eu evitaria fazer vendas nessa atual situação. Tá? Banco do Brasil, por exemplo, também não tem um sinal de venda muito tranquilo aqui. Eu não tenho bons argumentos aí. Os papéis estão em tendência de baixa, eles repicaram, mas eles ainda não fizeram aquele candle de recuo, que é o ideal, ou aquele candle de retomada da venda, que é o ideal para se pensar em fazer as operações vendidas. Vamos procurar aqui um papel que estivesse dando exatamente isso agora. Vamos olhar. Bradesco poderia ter acionado uma venda agora há pouco, como swing trader, uma venda de ponto contínuo. Sim. Se voltar a perder a mínima de ontem, na verdade, se perder a mínima de hoje, ao longo do dia, pode acionar um ponto contínuo, custo abaixo dessa mínima. Mas, novamente, é uma operação contra um gráfico semanal, e, portanto, mais arriscada e mais ousada, por isso eu faria com um capital bem menor. Bem menor. Eu não estou bearish para o mercado. Esse tipo de movimento aqui, usualmente, marca o final de uma queda. Se a gente bota um gráfico semanal, pessoal, olha, olha esse gráfico semanal da BOVA11. Olhem com muita atenção o gráfico semanal da BOVA11, que é o mesmo do IBOV.
Isso aqui se chama barra de exaustão, é o nome dessa barra. Exaustão da venda. A venda está exausta. Então acreditar que a gente vai continuar caindo é ir muito contra o senso comum. Não é o lógico. O mais lógico, o movimento mais natural é que a gente volte para a média móvel aqui, ó. Faça um retorno à média, 51,70 na BOVA. Tá? Então, essa situação aqui, apesar de tu observar um ponto contínuo aqui no diário, esse é um ponto contínuo que tem tudo para falhar. É um ponto contínuo que tem tudo para não dar certo. Tá? Então aqui, dentro do método Storm, esse é um ponto contínuo que a gente não pode assumir, nem pensar. Tá? Seria um ponto contínuo equivocado. O mesmo acontece no Ibov. Olha o que é esse gráfico, cara. Olha o que é essa sombra inferior enorme. Isso aqui é um mega... Perdão o nome. Tape os ouvidos. É um mega puta sinal de compra. É um mega puta sinal de retrocomprador. Essa sombra inferior violenta, furando um suporte fortíssimo para as próximas semanas. Então não é um timing adequado para você estar pensando em fazer venda. É muito perigoso. Muito perigoso. Tá? Muita cautela, muita cautela. Mas, novamente falando, estamos em um timing muito bom . Estamos num timing muito bom de prazo mais longo para estar comprando papéis, pessoal. Tá? Pelo que se observa aqui. É só selecionar e daí com calma e produzir as entradas. Tá? Muito bem. Vamos olhar aqui outras perguntas. Isso dentro da metodologia Stormer, obviamente. E procurando com muita calma. Stormer, então a gente pode ver as cotações dessa lista de hoje em Petrobras, para que seja saudável essa possível mudança de tendência. No gráfico diário, tá? Idealmente, nós não poderíamos voltar a fechar abaixo. É que a Petrobras não mudou a tendência ainda não. Ela não rompeu o trend bar. Ela teria que romper o trend bar só se ela fechasse acima de 8,97. Então a Petrobras não mudou a sua tendência ainda. Ela continua dentro uma tendência de baixa, até mesmo pelo modelo de Joseph Stowell. Tá? Nos 60 minutos, tu vê que ela abre essa movimentação aqui. Ela vai ter uma resistência em 9,19. A gente observa aqui suportes para o dia de hoje na região de 8,53, 8,45, 8,32. E está em cima do suporte atual, que é 8,67. Resistências 8,94, anotem aí, 9,11 e 9,38. Tá? Muito bem. FIB3, pergunta do Marcelo. FIB3. FIB3 é um dos papéis mais fortes do mercado, sem dúvida alguma. O papel vem numa longa tendência de alta. É um papel poderoso. Tá? Boa tendência de alta. Fez recuo importante até a média móvel de 20 períodos. Montou um ponto contínuo. Depois de montar, aqui gerou o ponto de entrada pelo ponto contínuo. Depois de ter gerado o ponto de entrada pelo ponto contínuo que estava aqui, o dia seguinte foi um Dunningham de alta, que acionou mais uma compra aqui. Então a gente tem duas compras acontecendo dentro do gráfico diário da FIB3. Tá? As duas com o alvo no mínimo no topo anterior. A movimentação está sendo muito boa, muito favorável. Foram trades muito fáceis, para quem não se assustou, para quem não ficou com medo durante a movimentação do mercado. Tá? Então assim, trades bem interessantes. Ok, para FIB3. Vamos olhar se tem outras perguntas aqui entrando. Não tem muita coisa, não? Não estou vendo outras perguntas, inclusive. Tem a pergunta do Fernando, RADL3 e RAPT4. RAPT4, papel em tendência de baixa. Perdeu um fundo muito crítico para o papel, que era R$3. Simplesmente de uma hora para outra negou essa perda com essa movimentação violenta que fez aqui. Reverte para uma tendência de alta agora no gráfico diário. Está em tendência de alta. Se recuar até perto da média móvel de 20, que está com 13,11, pode acionar mais compradores entrando. Eles vão tentar comprar aqui perto de 13,15, 13,14.
A resistência mais próxima é 13,53, tá? Mas esse é um trade ousado, vai estar acreditando numa reversão de tendência, coisa um tanto quanto perigosa. RADL3, por sua vez, opera depois de um longo ciclo altista, tá? Ele se aproximou de uma linha de tendência de alta de longuíssimo prazo, que é essa daqui, mas ela está longe dela, bem longe dela. Dentro de um canal de baixo, que é este, é um papel com menor liquidez, ele é difícil de ser operado justamente por isso. Tem suporte na faixa de 35,50. Esse é um papel que não me gera absolutamente nenhum tipo de trade na ponta da venda por enquanto. Poderia pensar até numa entrada se rompesse 40,15, mas novamente falando, porque aí seria um Mark Crisp, mas novamente falando, um tanto quanto ousado. Tá? Um tanto quanto ousado. O Bill falando, bom dia, o índice testou suporte, o dólar no topo do Inter no 15. Dólar futuro no 15 minutos, como a gente mencionou, havia gerado uma bela entrada. Veja que eu fiz uma compra bem de leve aqui. Comprei um GUSP, um contrato, estou ganhando 17 pontos nesse contrato. Já poderia ter liquidado a posição, tá? Porque quando bateu ali na máxima de ontem, né? Na máxima de hoje, melhor dizendo. Tá? Então esse GUSPzinho aqui, brincando, isso é que eu gosto, né? Uma brincadeira bem de leve, né? Com um contratinho, R$160 no bolso, fácil. 17 pontos no bolso, fácil, sem grandes mistérios. Estou pensando já em liquidar e se romper, eu compro de novo, esperando o trade. Ou, se eu quiser, eu posso segurar a posição e com o stop abaixo da mínima do dia. E se acontecer a movimentação altista, tanto melhor. Que é o que eu acho que eu vou fazer, inclusive. Tá? Exclusive, como diz. Agora, esse futuro apresentando uma barra mais forte, tá? Bem mais forte, eu diria. Ó, deixa eu liquidar. Nós estamos vendo, então, uma barra mais importante no índice futuro em 15 minutos. Tá? Poderia ser chamada até de uma two-bar reversal, uma barra que vai reto numa direção, fecha perto da mínima, e com o fechamento da outra barra seguinte na direção imediatamente oposta, com o fechamento perto da máxima, isso vai acontecer daqui a um minuto, isso é um sinal de reversão muito importante de mercado, two-bar reversal, e isso poderia gerar, inclusive, uma possibilidade de reversão de toda a perspectiva baixista do dia de hoje para uma perspectiva altista. Então vamos ficar atentos se vai fechar assim realmente, e se romper essa máxima, poderíamos, inclusive, ser bastante ousados, bastante agressivos, tomar uma posição compradora, stop na mínima, e o alvo aqui nesse topo anterior aqui, teríamos uma relação melhor do que 1 para 1, tá? E aí nós poderíamos estar observando uma movimentação mais bullish para o mercado. Tá? Olha ali, rompeu, acionou, acabou de acionar. Acabou de acionar. Fazer uma compra também de leve, bem levezinha. Eu estou operando leve. Eu tive semanas muito boas. Quem tá acompanhando a gente aí no LS Live viu vários trades absolutamente tesudos que a gente fez, em que a gente ganhou muito dinheiro. Foi muito boa essas 2 últimas semanas. Aliás, eu tenho vontade de exportar o Bizi para sempre para Ibiza, porque parece que ele ter ido para Ibiza me deu sorte. Ibiza, assim, ó, vou te exportar para lá, eu te sustento Ibiza, tá? Tu fica lá, daí tu não me incomoda. E aí eu consigo ganhar meu dinheiro aqui em paz. O euro tá caro, a cerveja custa 10 euros. Cara, não importa, cara. Se houvesse o Biza dizia assim que o euro tá caro e a cerveja custa 10 euros. Não importa, Biza. Assim, ó, cara, com a tua ausência aqui, deu pra ganhar tanto dinheiro que eu quero que você vá embora. Eu tô brincando com o Biza, é óbvio que é muito bom ter ele aqui. Ele daqui a pouco vai estar no LS Live com vocês, tá? Apresentando algumas estratégias, algumas táticas. E assim, até está na hora de eu liquidar aqui o nosso bate-papo de abertura, infelizmente está muito bom, mas não vai dar para a gente continuar aqui a nossa conversa. A gente está vendo então alguns papéis abrindo com mais força, entre eles os papéis mais fortes até o momento, a gente tem STC3, setor de educação, né, por enquanto relativamente forte, querendo montar um fundo duplo. Esse fundo duplo vai ser confirmado apenas na ruptura de 13,75. Depois nós podemos observar um outro papel muito potente no momento, que é PSSA3, tá? Mas está fraco, ele não está forte não. Achei até que tivesse melhor o gráfico. Vamos olhar aqui outros. Mills, não. VEG, o mercado está fraquinho. Smiles, não. BG Fut, tá?
poucos papéis ainda com potência poupadora. E a SLED. Mas numa forte tendência de baixa, nada a ser feito. Ok? Muito bem, pessoal, nós vamos liquidar nosso bate-papo de abertura por hoje. Espero vê-los na semana que vem. Ah, não, hoje tem Chat Position, 7h30 da noite, vai ser um pouco mais tarde, 19h30. Estão todos convidados para o Chat Position, que será realizado aqui no site com vocês. Forte abraço, tenham um ótimo dia. O dia aqui em Porto Alegre está belíssimo, um belo dia de sol. Tudo de bom. Até mais.